50. Todos encontraram? Amém. Não. Igual. Pelo celular. Pronto. Aleluia. Louve a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Então esse salmo, ele é um convite, exatamente. Eu ando terrível com as letras, com as palavras, fogem da minha mente. É um convite para a gente louvar o Senhor. E quando ele fala isso, ele não fala somente para a gente louvar com os nossos lábios, mas ele vai falando de várias formas e maneiras da gente louvar o Senhor. Até com dança ele diz para a gente louvar, né? Então, a gente pode louvar o Senhor. Isso não é ser irreverente, né? Isso é reverência. Porque quando nós estamos diante desse Deus tão poderoso e tão maravilhoso, o que a gente pode fazer é louvar. Amém? Amém. Vamos adorar, vamos orar primeiro, depois a gente já começa no louvor. Senhor, obrigada, Pai, por essa noite. Obrigada, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui hoje, Senhor, nessa noite, louvando ao Senhor, Pai, através dos nossos lábios, através, Senhor querido, dos instrumentos, através do nosso corpo, Senhor, ó Pai querido, através do fôlego que o Senhor deu a nós, ó Pai. Ó Deus, nós devolvemos a Ti esse fôlego em forma de oferta, em forma de gratidão a Ti, Senhor, através do nosso louvor, Pai. Vem, Senhor, limpar o nosso coração, Senhor, de toda mancha, de toda sujeira, de tudo aquilo que pode impedir, Senhor, que o nosso louvor suba, Senhor, ó Deus querido, com cheiro agradável. O Senhor sabe que nós somos falhos, ó Deus, mas o Senhor também sabe, Pai querido, que nós somos Teus filhos, Pai. Ó Deus, limpa-nos, Senhor querido, lava-nos, ó Pai. Ó Deus, recebe, Jesus, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, porque é para o Senhor, Pai. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos começar de novo novamente. Deus está lutando.
Irmãos, é difícil demais guiar surda. Eu não estou escutando nada, daqui para cá eu não escuto nada. Então, se eu fizer. É ouvido. Se eu fizer atrapalhar daqui, perdoe. Hoje eu não posso culpar o ouvido. Hoje pode. Aleluia. Aleluia. Quem
estava lembrando daquela fita que foi descoberta, do irmão cantando, e aí, quando colocaram para escutar, antes o irmão estava sozinho na igreja, e quando colocaram para escutar, não estava sozinho no áudio, tinha um coral. Se fosse hoje, nos dias de hoje, eu falar que é IA. Mas naquela época não tinha IA. Aleluia. E eu fiquei imaginando que está conosco esses anjos. Eles estão cantando conosco também.
pois eu sei que há fôlego nesses pulmões. E quando ele diz, sei que é simples para o rei, mas eu não tenho nada além do que de um coração cantando. Ou seja, é o meu ser que canta a ti. Não é a minha boca apenas, mas é o meu coração que te deseja, que anseia pela tua presença, que canta a ti. Aleluia. Ah, Senhor, nós encontramos o nosso lugar, nós encontramos, Senhor querido, o nosso abrigo, Senhor, aleluia.
última canção, eu estava me lembrando, eu estava trazendo à minha memória um momento em que Deus nos moveu, um momento em que Deus nos despertou, um momento em que Deus colocou no nosso coração. Eu sei que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas no momento da nossa vida, o Senhor colocou no nosso coração. E eu me lembrei que a gente montava ali a área da casa onde a gente morava, ali em frente ao posto, na casa da Leila. Todos os domingos a área da nossa casa se transformava em uma igreja. Todos os domingos a gente montava ali o equipamento de som, usava a mesa das refeições para fazer de púlpito. E aí a gente começou a se reunir para adorar a Deus, ali a gente começou a se reunir para buscar, ali a gente começou a se reunir para cumprir o propósito, o chamado de Deus, para anunciar a palavra do Senhor, para falar às pessoas do amor de Cristo e do desejo dele de salvá-las. E nós vimos ali um mover tão grande de Deus, um mover tão grande que despertou até mesmo a atenção de Satanás, que num dado momento começou a se levantar e querer impedir a gente de fazer os cultos a Deus ali. E é isso que nós estamos aqui até hoje, né? Fazendo, adorando a Deus. Assim como Jesus disse que o reino de Deus, o reino dos céus, é que nem uma semente, uma pequenina semente, que é como um grão de mostarda que é lançado na terra, que cresce e se torna grande. Assim, nós temos visto Deus fazendo grandes coisas aqui neste lugar, Deus fazendo grandes coisas nas nossas vidas. Quantas são as respostas de Deus, quantas são os moveres de Deus. E nós estamos aqui servindo ao Senhor, continuamos aqui servindo ao Senhor, aleluia. Eu bendigo, eu exalto, eu engrandeço, eu louvo o nome do Senhor por isso. Vamos orar pelas crianças. Estende as suas mãos aqui, podem vir aqui. As nossas crianças que têm também nessa noite o propósito de louvar a Deus com suas vidas, né? Senhor, em nome de Jesus, Pai, oramos e consagramos ao Senhor as nossas crianças. Pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor ministre ao coração deles a Tua palavra, que eles possam, Senhor, guardar a palavra no coração e que o coração seja boa terra, Senhor, que produza frutos em suas vidas, frutos de relacionamento, de comunhão e de fé, meu Pai, que a fé deles seja despertada, Pai, que eles possam viver, Senhor, para Ti, continuar, Senhor, o legado, continuar, Senhor, a levar, meu Pai, a Tua palavra às gerações que estão por vir. Em nome de Jesus, capacita aquele que vai ministrar o coração deles, Pai, e usa a vida do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, muito bom saber que Deus está presente, né? Deus está presente. O mais importante é a presença de Deus entre nós, né? Porque esse é o propósito do nosso coração, esse é o propósito da nossa vida. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Eu quero ler com vocês o texto da carta aos Hebreus, capítulo 11. Estava orando ao Senhor. E me veio no coração esse texto, Hebreus capítulo 11, que fala sobre a natureza da fé. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção
fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Amém? Só até aqui eu vou ler. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos aprender mais um pouco, Senhor, com a Tua Palavra. Fortalece, Senhor, a nossa fé, fala o nosso coração, Pai, através da Tua Palavra nessa noite, porque ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Abençoa, Senhor, este culto. Meu Pai, que a Tua presença, Senhor, e a Tua Palavra produza o fruto dos nossos corações e nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vou baixar um pouco aqui, que para mim está muito alto. Eu estou achando que está muito alto. Agora está melhor. Amém. Essa carta, irmãos, que é escrita aos Hebreus, de fato, né, assim como em muitos textos da Bíblia, ela não tem, de fato, alguém que tenha convicção de que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Algumas características, né, dos escritos de Paulo, eles não estão presentes, né, são ausentes nessa carta aos Hebreus. Paulo, em todas as cartas que ele escreveu, ele se identificou, né, ele se apresentou de início. Em todas as cartas ele se apresenta, né, como apóstolo de Cristo, como servo de Cristo, como mensageiro de Cristo. E existe essa dúvida com relação a quem escreveu justamente por isso, né? Porque não há a apresentação do autor. Mas, pelo estilo literário e pela profundidade, né, daquilo que é revelado e escrito na carta, muitos atribuem ao apóstolo Paulo a carta também aos Hebreus. E eu tenho, assim, para mim, que é possível, muito possível e muito até provável que seja o apóstolo Paulo que escreveu. E quando é o apóstolo Paulo que vai falar, então, né, eu afirmando que é Paulo, porque é uma conclusão, quando ele vai falar de fé, ele vai falar de fé de uma forma diferente, muitas vezes, daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente ouve falar de fé. Porque quando a gente ouve falar de fé, a gente ouve muitas vezes falar de fé com o propósito de conquistar coisas, né? De alcançar o favor de Deus. Não é assim que a gente aprende? A fé, muitas vezes, ela entra em cena, né, na vida das pessoas. Se é cobrado que se desperte a fé, geralmente no aspecto de alcançar favores, né? Alcançar bênçãos, alcançar milagres. Jesus, quando via as multidões seguindo ele tinha convicção de que muitos estavam ali em busca dessas coisas, né? E por que Jesus então não expulsava eles, né? Não repelia eles? Porque a fé, na sua essência, é a que nos aproxima de Deus, né? Ele diz aqui que é uma convicção, né? Então a fé nos aproxima de Deus, e Jesus, vendo, né, que as pessoas se aproximavam dele por conta das suas necessidades, nunca repeliu ninguém, nunca, algumas vezes ele jogou isso no rosto deles, né? E por que jogou no rosto deles? Porque de fato muitos ali só se aproximavam com esse propósito, né? Só se aproximavam para obter benefícios. Por diversas vezes Jesus fala parábolas, a própria parábola do bom samaritano, né, fala a respeito disso, né, de pessoas que se mostram indiferentes quando vê a necessidade dos outros, mas que só se aproximam daqueles que eles podem obter benefícios
receber algo. E quando ele apresenta a fé, falando que é convicção e que pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, né? Ele vai falar das atitudes dessas pessoas. Ele vai expor a atitude dessas pessoas, o porquê essas pessoas foram justificadas como pessoas de fé. Por que essas pessoas foram, por que a fé dessas pessoas se destacou? Porque muitas pessoas se destacam, às vezes, por causa da sua fé. E aí a primeira pessoa que ele menciona aqui é Abel. No versículo 4 ele fala: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. O que se destacou na fé de Abel? Abel estava ali com o coração decidido a oferecer algo para Deus. A Bíblia não fala, se você voltar lá em Gênesis, a Bíblia não menciona em momento algum o coração de Abel decidido ou desejando obter benefícios de Deus. Quando ele decide fazer o seu sacrifício, ele tem única e exclusivamente o desejo e o propósito de honrar a Deus, de agradar a Deus, chamar a atenção de Deus, Então a Bíblia fala que ele dos seus rebanhos, da gordura dos seus carneiros, daquilo que ele tinha de melhor, ele então separava, A relação de Abel com Deus não era uma relação que estava em busca de alcançar favores ou benefícios. A relação de Abel com Deus era uma relação em que ele queria mostrar, através do seu sacrifício, a admiração que ele tinha por Deus, aquilo que Deus representava de fato para ele, Nós, como cristãos, e no tempo em que nós estamos vivendo, Paulo ele aconselha na carta aos Colossenses algo muito importante. Ele diz: se nós já ressuscitamos com Cristo, nós devemos pensar nas coisas do alto, olhar sempre para o alto, olhar sempre para Cristo, olhar sempre para aquilo que nos espera, a promessa de Deus. Por que a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam? Abel olhava para Deus na expectativa de andar, de caminhar, de ter a aprovação e ter fugiu uma palavra agora, a satisfação de Deus. Nós precisamos colocar como exemplo, de fé, a vida de homens assim, que não estão buscando somente a ação de Deus em suas vidas, para que eles possam obter os seus benefícios, para que eles possam ter os seus privilégios, O mundo é assim, O mundo vive em busca daqueles que podem colocar eles em alguma situação de privilégio. A Bíblia fala que os próprios discípulos de Jesus, aqueles que andavam com ele, num dado momento, Jesus está lá falando do reino, está lá falando de coisas eternas. E porque eles estão com seus olhos muito voltados para as coisas da terra, eles pedem para a mãe deles se aproximar de Jesus e pedir para que eles sentem um ao lado direito e outro ao lado esquerdo de Jesus. Quer dizer, eles estavam ali observando o comportamento dos romanos, Como aqueles soldados romanos eram colocados em posição de honra, eram destacados, Muitas vezes muitos deles olhavam para Herodes e viam que aqueles que estavam mais próximos de Herodes eram aqueles que tinham privilégios, eram aqueles que tinham o melhor soldo, eram aqueles que desfrutavam de coisas melhores nesta vida. Então no coração deles entrou já a expectativa de que quando Jesus fosse reinar, eles imaginavam que fosse um reinado terreno, eles também, se estivessem ali do ladinho de Jesus, eles iam ter privilégios,
conquistar, quer dizer, gozar, desfrutar de coisas deste mundo. Então, a expectativa deles é essa. E você vê que a palavra de Deus, ela nos diz que há atitudes de fé que honram a Deus. Por que essas pessoas alcançaram bom testemunho? Por que elas alcançaram a aprovação de Deus? Por que elas alcançaram um conceito de se tornarem referência? Olha só o que a palavra de Deus diz, né? Aqui o apóstolo Paulo, né, segundo eu já falei o meu entendimento, ele vai falar de pessoas que se tornaram referência de fé. E por que elas se tornaram referência de fé? Porque se tornaram ricos, porque tinham ali testemunho, né, de carro importado, de casa, de conquistas. Não, se tornaram referência pelas atitudes que tiveram para com Deus, visando a vida espiritual e não somente a vida terrena. É errado então na vida terrena a gente conquistar as coisas? Não. Mas os nossos olhos precisam estar focados na eternidade, né? Nossos olhos precisam, no capítulo 12, ele vai falar exatamente isso, né? Ele vai falar que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas e nós devemos nos desembaraçar de todas as coisas nesse mundo, do pecado que seduz, né? Ele diz, assedia, e correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando para Jesus. Ele vai falar, antes de iniciar o capítulo 11, a respeito da perseverança, né? Ele fala que o justo viverá da fé, e que ele não deve retroceder, porque se ele retroceder, o prazer de Deus não está nele, né? Então ele vai falando, vai usando essas pessoas como referência, e ele vai dizendo o que essas pessoas fizeram para mostrar a sua fé, qual era de fato a atitude que mostrava a fé. A primeira pessoa que eu já falei, ele vai mencionar Abel, depois ele vai mencionar quem? Noé, e vai mencionar Abel, mostrando que a fé, ela tem que ter esse interesse na aprovação de Deus, na satisfação de Deus. Quando vai falar de Noé, depois ele fala de Enoque, é claro que Enoque andou com Deus, e depois ele vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas depois ele passa para Noé e diz que quando Noé recebe a instrução de Deus, ele então toma a atitude de obediência a Deus. Veja só, né? É totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados a ouvir a respeito de fé. Primeira pessoa que se destaca pela fé é Abel, que oferece. Segunda é Enoque, que anda com Deus. A terceira é Noé, que tem uma atitude, que por sua atitude de obediência, não questionando nada, porque a fé, muitas vezes, né, as pessoas têm fé, e quando elas não alcançam, muitas vezes, aquilo que elas desejam, elas passam a questionar, né? E aqui mostra a atitude de um homem que ele não viu a promessa de Deus se cumprir por diversos anos. Afinal, Deus deu a ele uma tarefa de construir o barco, né? E aí ele passa anos e anos construindo aquele barco, e ele nunca ouviu falar de chuva e nem sinal de chuva havia. É interessante, né, essas coisas, porque a Bíblia fala que a atitude de obediência de Noé é que se torna um exemplo para nós. Como que nós podemos mostrar a nossa fé?
obedecendo a Deus, mesmo quando a gente não sabe no que aquilo vai dar, né? Mesmo quando a gente não sabe, quando ele fala de Abraão, ele fala exatamente isso, né? Que quando Deus chama Abraão, ele vai em obediência a Deus, conduzido por Deus, sem saber nem sequer para onde vai. E melhor, né? Porque a Bíblia fala que Deus pediu a Abraão aquilo que ele tinha de mais precioso, que era o filho, né? Então, quando fala pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber onde ia. Peregrinou pela fé na terra da promessa, sendo ainda uma terra alheia, habitou em tendas, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto e edificador. Aleluia. A Bíblia mostra bem claramente, né, que muito embora as pessoas naquela época não tinham a noção, né, porque a noção, a Bíblia diz que Deus sempre colocou no coração do homem o que é a eternidade, né? Mas quando esses homens tomaram essas atitudes, não havia ainda o sacrifício perfeito de Cristo, que poderia proporcionar ao homem a eternidade com Deus. Mas ainda assim a Bíblia fala, ainda assim a palavra de Deus mostra e coloca como referência a vida desses homens, que mesmo sem ter aquilo que nós temos da maior revelação dos nossos tempos, né? A geração que nós vivemos, nós temos a revelação completa do plano de Deus. A Bíblia diz que eles viviam como que na sombra daquilo que ia ser revelado em Cristo. Muitos deles não tinham a expectativa que hoje nós temos completamente revelado, mostrando que pelo sangue de Cristo, o sacrifício que nos redimiu, nos salvou, nos curou, nos libertou, está preparado para nós a eternidade, não pelos nossos méritos, mas pelo sacrifício de Cristo. Mas esses homens, ainda que não tinham esse plano revelado, ainda que não tinham descortinado diante dos seus olhos todo o plano de salvação de Deus, eles tiveram atitudes de fé, né? Quando fala de Abraão, diz que ele entregou Isaac, sabendo, tendo certeza, convicção no seu coração, que Deus era poderoso até mesmo para trazer da morte. Coisa que na época nunca se tinha ouvido falar de ressurreição de mortos. A fé de Abraão, ela excedia a compreensão até mesmo das pessoas que estavam ao seu redor, porque a palavra de Deus diz que os homens que estavam com Abraão questionaram, dizendo que Abraão disse para eles: nós iremos e tornaremos. Abraão já tinha certeza no seu coração de que Deus era poderoso para fazer ele descer de volta com aquele menino, mesmo ele tendo convicção de que ele ia oferecer aquele menino no altar. E aí a Bíblia diz que quando o menino chega para Abraão e diz: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está tudo preparado para o sacrifício, só falta uma coisa, só falta um elemento, só falta o cordeiro. Abraão diz para Isaac: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Deus, ele tem prazer em atitudes de fé. Deus tem prazer em uma fé que está pronta, não somente para receber, mas que está pronta para dar. A fé é se oferecer, né? Quando fala, indo para frente aqui, vai falar de Moisés. E aí, quando fala de Moisés, fala que ele, nascido, ocultado, né?
foi entregue então à filha de Faraó, e ele, então é tremendo que ele diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Olha só isso, irmãos. Olha só isso, pensar que alguém prefere, né, sofrer, como nós falamos na sexta-feira, né? O que a gente falou na sexta-feira? Que quando todas as pessoas querem ser glorificadas, né? Mas que o preço da glorificação é escolher o quê? A renúncia. O preço de viver a eternidade com Deus é escolher renunciar aos prazeres, renunciar aos desejos da carne, renunciar àquilo que Deus reprova, né? Porque nós vivemos num mundo em que o mundo aprova tantas coisas, né? E tem muitas coisas que trazem satisfação para o corpo e para a carne. Mas muitas coisas que o mundo aprova, Deus reprova. É por isso que nós estamos vivendo, irmãos, todo esse caos dos últimos dias. Porque as pessoas querem obrigar Deus a aprovar aquilo que elas aprovam. Já perceberam isso? As pessoas agora elas dizem, não, se Deus não aprova aquilo que nós aprovamos, Ele não pode ser Deus. Se Deus não aprova o pecado do homem, se Deus não aprova a depravação do homem, se Deus não aprova a promiscuidade do homem, se Deus não aprova o egoísmo do homem, Ele não pode ser Deus. Porque Deus tem que aceitar todas as pessoas, Deus tem que aceitar tudo. E você vê que a Bíblia diz que pela fé essas pessoas escolheram então se submeter a Deus e a sua palavra, se submeter à vontade de Deus e ir na contramão do mundo. Desde que o mundo é mundo, né? A Bíblia diz de um homem chamado Lameque que matou alguém porque pisou no pé dele. Desde que o mundo é mundo, quando Deus decidiu então vir com dilúvio sobre a terra, é porque a Bíblia fala que a maldade do homem era tão grande que aquilo desagradava no extremo o coração de Deus. É quando Ló foi morar lá, né, nas cidades da Campina, lá em Sodoma e Gomorra, a Bíblia fala que era um lugar de perversidade, que a cidade se destacava diante de Deus pela sua perversidade. Tanto que a Bíblia fala que até os anjos que foram enviados lá para anunciar a destruição foram cobiçados por aqueles homens daquele lugar. Imagina, irmãos. Então nós vivemos dias em que as pessoas querem mudar, querem que Deus, de qualquer forma, aprove aquilo que elas fazem. E a Bíblia diz que a verdadeira fé, ela leva nós a vivermos de fato na contramão daquilo que o mundo tem apresentado como normal, né? Nós vivemos os dias de que as coisas que são normais, que as pessoas querem normalizar e normatizar, são totalmente contrárias àquilo que a Bíblia diz, àquilo que o Senhor ensina, que seja uma relação saudável do homem para consigo e para com o seu próximo. Nós vivemos dias em que as pessoas têm aversão total a qualquer tipo de reprovação. As pessoas não querem, né? Quando a Bíblia fala, quando a Bíblia vai mostrar em diversos momentos, né, que esses homens, pelas atitudes de fé, quando ele vai concluir o livro, ele vai dizer que essas pessoas o mundo não era digno delas. Eram pessoas que o mundo não era digno, porque pela fé eles chegaram ao nível de obediência e de devoção a Deus ao ponto de não ter as próprias vidas como preciosas.
e foram atirados em fornalhas, e foram atirados a leões, e foram escarnecidos, foram rejeitados, né? Assim como nós estamos caminhando para dias em que estas coisas têm se cumprido, né? Eles não queriam aquelas pessoas no meio deles. Então eles faziam de tudo para impor sofrimento sobre a vida dessas pessoas. E a Bíblia diz, né, que a obediência deles chega ao extremo, que a devoção e a fé deles chegam ao extremo, de que eles, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, algemas, prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espadas, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era gentil. Nós vemos, irmãos, que a aversão a Deus e à igreja não é coisa nova, né? Não é privilégio dos nossos dias, né? Não é privilégio dos tempos do fim. Só que a Bíblia diz que nos tempos do fim essas coisas iriam se acentuar, né? Então quando nós lemos a palavra de Deus e vemos a atitude desses homens, a maneira que a fé deles agradou a Deus, nós ficamos imaginando o sofrimento dessas pessoas, né? Como nós vimos lá no filme do Paulo, o apóstolo de Cristo, que muitos dos cristãos eram feitos ali de tocha para iluminar a cidade durante a noite, porque não estavam dispostos a negar sua fé, não estavam dispostos a se submeter, né, ao governo não somente ao governo, mas ao escárnio que as pessoas viviam na época, né, da palavra de Deus. Então, a gente vê que não é privilégio destas pessoas, né? Não é privilégio somente deles, todos que passaram por isso, né? Já na época, não é privilégio nosso, né? Não é privilégio nosso, já na época de Cristo, já nos primórdios, todos aqueles que se dispuseram a servir a Deus enfrentaram todo tipo de provação. Então, quando diz que a fé é a certeza, então é a convicção que o cristão tem que ter no seu coração, a convicção que eu e você temos que ter no nosso coração, né, de que a eternidade nos espera. A eternidade espera todo aquele que é fiel a Deus, todo aquele que se dispõe a servir a Deus, todo aquele que se dispõe a se oferecer a Deus. Se nós temos o privilégio ainda de estar aqui reunidos, pregando a palavra de Deus, nós devemos ter o nosso coração cheio de gratidão a Deus em todo o tempo, porque ainda temos esse privilégio, ainda podemos falar, né, do plano de salvação, ainda podemos falar daquilo que Cristo fez em favor de cada um de nós, ainda podemos falar, né, que a Bíblia diz que não existe um justo sequer, nem ninguém que não tenha pecado. Ainda podemos dizer, né, ainda que já estamos passando por isso, né, ainda que já estamos vendo, ainda que distante, estamos vendo que isso já tem como
para nossa casa com a nossa consciência tranquila de que a gente estava ali sendo uma atalaia de Deus, e aqueles que tinham se arrependiam dos seus pecados, se voltavam para Deus, e aqueles que não queriam ouvir viravam as costas e iam embora. Hoje não, né? Hoje nós estamos aí vendo que as pessoas que querem ouvir e se arrepender ainda têm a oportunidade, porque a porta está aberta. Mas aqueles que ouvem e não querem ouvir, não querem se arrepender, na verdade eles não querem mais virar as costas e ir embora, eles querem nos impedir de falar da palavra. Eles querem nos impedir de falar daquilo que Deus aprova, daquilo que Deus aceita e o que Deus não aceita. Então nós vivemos dias em que a nossa fé ela vai ser provada muito mais, né? Como Pedro diz, né? Que ela precisa ser mais preciosa do que o ouro. É essa fé que vai ser provada nos nossos dias, nos últimos dias, ela precisa ser despertada em nós, irmãos. Ela precisa ser despertada nos nossos corações. Precisamos entender que servir a Deus não é viver confortavelmente e agradavelmente nesse mundo. Servir a Deus é muitas vezes ser odiado pelo mundo, como Jesus falou, ser rejeitado pelo mundo, né? Ser maltratado pelo mundo, ser perseguido pelo mundo. Nós estamos caminhando nessa direção, e é importante que os nossos olhos estejam abertos e o nosso coração também, de que nós vamos precisar dessa fé aqui, ó. A fé que está disposta a dar, a oferecer, a fé que está disposta a sofrer, a fé que está disposta a ser maltratada, a fé que está disposta a ser escarnecida, a fé que está disposta a ser confrontada. É essa fé que nós vamos precisar nos dias que nós estamos vivendo, né? Nós que temos maturidade cristã precisamos estar conscientes disso. Cada dia que passa vai se exigir mais da nossa fé. Cada dia que passa vai se exigir mais de nós. E nós precisamos saber o que é viver a fé, né? Nós precisamos saber o que é viver a fé. Fé, o justo viverá na fé. Vai viver pela fé. É dizer, né? Como Paulo diz, né? Para mim, o viver é Cristo e morrer é ganho, é lucro, né? Viver para Cristo e morrer é ganho, porque está de fato, né? Recebendo o prêmio. Amém, irmãos? Foi essa palavra que Deus colocou ao meu coração para compartilhar com os irmãos. Sei que nós não estamos, né? Às vezes nós estamos esperando algo assim, né? Esperando algo que venha colocar a gente para pensar, né? Colocar a gente para refletir, ou até mesmo para se preparar, né? Porque tudo isso que o Espírito nos conduz a fazer, a falar, a dizer, tem a ver com a preparação do coração, né? O tempo todo Deus levantou profetas, Deus levantou homens para preparar o coração do povo, tanto para que eles pudessem deixar de fazer certas coisas, como que eles se preparassem para ter certas atitudes. Assim é a vida, né? Assim é o caminhar com Deus. Deus vai sempre nos advertindo das coisas que nós devemos deixar e das coisas que nós devemos perseguir. Existem muitas coisas que a gente precisa deixar, mas existem muitas coisas que a gente precisa perseguir, perseverar, caminhar na direção, né? Como diz lá no capítulo 12 que a gente leu, olhando para aquele que é o autor e consumador da fé, olhando para
Cristo, olhando firmemente para Cristo, ele fala, firmemente, sem titubear, né? Sem pensar que ainda tem algo nesse mundo que possa ser mais importante ou mais precioso do que aquilo que Cristo já nos deu. Cristo já te deu algo muito precioso, que é a fé verdadeira, a fé genuína. A fé genuína. Então, ofereça a Deus, ofereça a Deus aquilo que você precisa oferecer. Se disponha em Deus aquilo que você precisa se dispor. Amém? Vamos orar. Senhor querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. A tua palavra, Senhor, que está sempre presente, Deus, para nos encorajar, para nos advertir, para nos exortar. A sua palavra que está sempre presente para nos orientar. Assim como Davi um dia, meu Deus, se lembrou, ó Deus, do seu percurso, da sua trajetória, e declarou que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito a mim. Que darei eu ao Senhor. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. É isso que nós queremos, Senhor, nesta noite. Oferecer ao Senhor, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor. Oferecer ao Senhor, Pai, o nosso coração, a nossa vida, Senhor. Oferecer ao Senhor aquilo que ainda nos resta, o fôlego que ainda temos, Senhor. Nossos recursos, nossa vida, Pai. Nossos pensamentos, queremos oferecer ao Senhor tudo o que temos e somos, Pai. Nós não estamos aqui neste mundo para desfrutar das coisas que esse mundo pode proporcionar. Ainda que vivemos nesse mundo, Senhor, e louvamos ao Senhor pelo pão de cada dia, por desfrutar, meu Deus, muitas vezes de conforto, muitas vezes de regalias. Nós não estamos aqui, Senhor, para isso. Nós estamos aqui pelo Senhor e pelo Teu reino, que já foi implantado e já nasceu dentro do nosso coração. E é pelo Teu reino que nós vivemos dia a dia, Senhor. É pelo Teu reino que nós vivemos a cada instante, a cada momento das nossas vidas, Pai. Senhor querido, em nome de Jesus, Pai, aceita-nos como uma oferta, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Aceita o nosso culto racional, aceita a nossa oferta como oferta de Abel e não como oferta de Caim. Nós não queremos te oferecer aquilo que sobra, nós não queremos te oferecer, meu Deus, aquilo que resta. Nós queremos te oferecer o melhor, te louvar com intensidade, com verdade, te oferecer o melhor tempo, Senhor, que temos. Te oferecer, Senhor, o melhor dos nossos dias, do nosso pensamento, do nosso vigor, Senhor, de tudo que somos, Pai, nós queremos te oferecer, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aceita, Senhor, a nossa oferta, a nossa vida, assim como o Senhor nos ensinou, Pai. Nós temos procurado viver, meu Deus. Nós temos procurado viver manifestando a cada dia a nossa fé. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Nós viemos aqui, nos reunimos aqui, Senhor, porque o desejo e a intenção do nosso coração é te conhecer mais e mais, Pai. É, meu Deus, nos relacionarmos com o Senhor. É expressar ao Senhor a devoção do nosso coração, Pai. É colocar a nossa dependência no Senhor, Pai, diante de Ti. É levar diante de Ti, Senhor, ó Deus amado, todas as nossas necessidades e declarar a nossa dependência. É tomar sobre nós, meu Pai, o Teu fardo, o Teu jugo, Senhor, e colocar o nosso fardo, Senhor, aos Teus pés, Pai. É colocar diante do Senhor as nossas ansiedades.
Senhor, nós vivemos num mundo, Senhor, aonde, Senhor, toda a grande maioria das pessoas, Pai, te negam, te rejeitam, mas nós queremos, Pai, mostrar ao Senhor que nós te desejamos, ó Pai, a tua face, o teu reino, a eternidade contigo, a eternidade, Senhor, ao teu lado. Nós desejamos, Senhor. Meu Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, que nesta noite o nosso culto seja agradável ao Senhor. Meu Deus, a expressão dos nossos lábios. Meu Deus, o levantar da nossa voz, o clamor do nosso coração seja agradável a Ti, Senhor. As canções que cantamos sejam agradáveis a Ti. Senhor, nossa dedicação desse tempo, desses momentos sejam agradáveis a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa, Pai, cada um de nós, Senhor. Nos dá, Senhor, cada dia mais, Senhor, uma porção de fé cada vez maior, que nos leve, Senhor, a cada dia, Pai, a buscar mais e mais da Tua presença, cada dia a buscar mais e mais do Teu poder, do Seu Espírito, da Sua graça, que nos leve a viver cada dia mais e mais, Senhor, com fome e sede da Tua presença, que nos leve a viver cada dia mais e mais sedentos, Pai, ansiosos pela Tua vinda, ansiosos pela redenção, Pai, ansiosos pela vinda de Cristo a este mundo, assim como a noiva que espera pelo seu noivo, que tem expectativa no coração pelo seu noivo, assim seja o nosso coração, cada dia mais, Senhor, ardendo de expectativa e de esperança e de desejo pela manifestação, Pai, da Tua glória neste mundo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu sei que o Senhor vem, a Tua palavra diz que o Senhor vem, a Tua palavra declara: bem-aventurados aqueles que esperam no Senhor, terão suas forças renovadas, subirão com asas como águias, caminharão e não se cansarão. Aleluia, Senhor. Renova as forças da Tua igreja para esse tempo, para esses dias, para essa hora, para, meu Deus, os dias que nós estamos vivendo, que antecedem a vinda de Cristo. Vem nos renovar, Senhor. Renova as forças de cada um de nós, Senhor. Que nosso coração se disponha a crer, a manifestar a nossa fé, a Te oferecer a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos perdoa os erros, as falhas, a negligência, o pecado, o egoísmo. Senhor, nos perdoa, Senhor, tudo aquilo que fazemos por nós mesmos, Pai, para nós mesmos. Senhor, Pai, em nome de Jesus, enche-nos do Teu Espírito Santo. Nos dá domínio próprio, mansidão, alegria, Senhor. Nos dá, Pai, faz manifestar em nós todo o fruto do Espírito. Em nome de Jesus, amor pelas almas, amor pelos perdidos, compaixão, misericórdia. Faz brotar em nós, Pai. Faz exalar em nós o bom perfume de Cristo, em nome de Jesus, meu Pai. Colocamos nossas vidas diante de Ti, agradecemos ao Senhor, Pai, por esse tempo na Tua casa, na Tua presença, pelas vidas que aqui estão, pela manifestação da Tua glória neste lugar, Senhor. Senhor, nós não merecemos, Pai, nós não merecemos, mas nós temos visto Tua glória se manifestar em nós, em nosso meio. Temos visto coisas grandiosas, Pai, que o Senhor tem feito por nós. Nós queremos expressar ao Senhor nossa gratidão e nossa alegria nessa noite. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer.